Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, hoje, dia 27 de abril, segundo domingo do tempo da Páscoa. Domingo, dia do Senhor, e hoje, domingo da Misericórdia, o qual convido você, convido a sua família, para assim partilharmos a palavra de Deus, refletindo o Evangelho de João, capítulo 20, versículo do 19 ao 31. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechada por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e pôs no meio deles e lhe disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Depois de ter dito isso, soprou neles e lhe disse: receba o Espírito Santo. A quem perdoares os pecados, eles lhe serão perdoados. A quem não lhe serão perdoados, eles lhe serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com ele quando Jesus veio. Outros discípulos contaram depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não ver as marcas dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas do prego e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa. E Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou e pôs-se no meio dele e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui, olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não seja incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes? Porque me viste? Bem-aventurados os que crêem sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas se este for escrito, para que acreditais que Jesus é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, neste segundo domingo da Páscoa, escolhido pela Santa Igreja como domingo da Divina Misericórdia, somos chamados a renovar a nossa fé mediante o Cristo ressuscitado, nos tornando misericordiosos um para com os outros, como Ele é misericordioso para conosco. A misericórdia foi a centralidade da vida de Jesus, a centralidade de suas palavras, ações, sobretudo, as palavras e ações de Jesus sempre expressava misericórdia. Então, misericórdia e perdão são duas palavras diferentes, mas na vida elas sempre estão interligadas, pois não existe perdão sem misericórdia, nem misericórdia sem perdão. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, a palavra de Deus hoje nos apresenta a comunidade de homens novos, que nasce da cruz e da ressurreição de Jesus, que é a igreja. Naquela época em que Jesus viveu como homem, a fé daquele povo estava firmada nas realizações, nas curas, nos milagres e nos prodígios, ou seja, naquilo que enxergava e acompanhava de perto, conforme Tomé, que viveu de perto o apostolado, disse: só acredito depois que colocar as minhas mãos, depois que eu tocar nele. Amados irmãos, queridas irmãs, a partir de um Jesus Cristo ressuscitado, a fé do mundo mudou. Conforme nos foi anunciado pelo próprio Cristo, bem-aventurado os que crê sem terem visto. Portanto, temos que confiar em Deus. A nossa fé deve estar firmada no bem, na justiça e no amor, sem esperar nada em troca. Devemos, mesmo sem nada ver, confiar que sua misericórdia é infinita. E aqueles que são fiéis e perseverantes nunca serão desamparados, alimentando-os a esperança, pois
Para Deus, nada é impossível. Caros irmãos, queridas irmãs, a primeira mensagem que Jesus deu aos discípulos quando lhe apareceu depois da ressurreição foi: a paz esteja convosco. Recebei o Espírito Santo. Portanto, a paz de Jesus nos vem por meio do Espírito Santo. O sopro do Espírito Santo de Jesus em nós nos traz a paz e nos faz levar a paz ao mundo, assim como também nos motiva a oferecer o perdão e a misericórdia de Deus aos nossos irmãos. A paz da nossa consciência é oriunda da justiça de Deus para conosco, que é o seu perdão e a sua misericórdia. A quem perdoares os pecados, eles lhe serão perdoados. A quem não lhes perdoares, eles lhe serão retidos. Perceba que essa ordem Jesus deu a seus apóstolos, mas nós também poderemos aplicá-la na nossa vida. Se perdoarmos, seremos perdoados e teremos paz. Jesus nos conscientiza de que o perdão deve ser ministrado por nós mesmos. Com efeito, diante de Deus, se não perdoarmos aos nossos irmãos, os seus pecados serão retidos pela falta de perdão. O nosso perdão libera o perdão de Deus para os nossos irmãos. Do contrário, nós também não teremos o perdão dos nossos pecados por parte dos nossos irmãos diante do Pai, diante de Deus. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, é o Espírito Santo também que nos leva a crer no Cristo ressuscitado. Mesmo sem precisar colocar o dedo nas marcas dos pregos de Jesus, como fez Tomé. Colocar as mãos na chaga de Jesus para nós, muitas vezes é viver o sofrimento, é experimentar a dor. Felizes os que creram sem terem visto. Felizes, portanto, são os que, sem experimentar a dor, confiam que Jesus está vivo. Não percamos tempo, o Espírito Santo já foi soprado e está dentro de nós. Portanto, proclamemos com grande convicção: meu Senhor e meu Deus. Amados irmãos, queridas irmãs, você tem consciência firme de que o Espírito Santo mora no seu coração? O que tem lhe dado a paz? Você já aprendeu a dar e receber o perdão das pessoas? Você entrou, ou seja, você encontrou Jesus no amor ou na dor? Como foi a sua experiência para com Jesus? Como foi sua experiência para com o Cristo ressuscitado? Você costuma anunciar ao mundo que Jesus Cristo está vivo na sua vida? Reflita isso nesse dia de hoje, meus irmãos, queridas irmãs, e peçamos ao Pai para abrir todas as portas que nos mantêm fechados no medo e na insegurança, para que possamos ir ao encontro do mundo e ser evangelizadores. Sermos propagadores do Cristo ressuscitado, dizendo ao mundo: meu Senhor e meu Deus, Tu és tudo na nossa vida. Assim seja. Amém. Desejo a você e toda a sua família um santo e abençoado domingo. E que desça sobre vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E ficamos todos na paz do Cristo ressuscitado. Assim seja. Amém.